Já podemos dar início, né? Bom, então, boa tarde. Nós estamos aqui para mais uma sessão. Agora, uma sessão que traz tanto discussões sobre literatura quanto literatura e imagem. Nós teremos três comunicadoras: a Verônica Moreira, a Roberta Santos Miranda e a Fernanda Ferreira Silva. As comunicações são apresentadas nessa ordem. Vocês querem fazer algum teste com relação à apresentação? Precisam de algum auxílio? Não, eu Não? preciso pedir licença para falar em espanhol. Sim, eu compreenderei, mas falarei em português, sim? Ok, obrigada. Bom, então nós vamos iniciar com a Verônica. Verônica, fique à vontade, se você quiser compartilhar a sua tela, fazer alguma apresentação. Sim. Você terá de 15 a 20 minutos para fazer sua exposição. A gente segue posteriormente a Roberta, depois a Fernanda, e após isso fazemos uma sessão de comentários e perguntas. Ok, obrigada. Então, yo soy Verónica Moreira, soy profesora en la Universidad Nacional de San Luis, en Argentina, y estoy aquí como becaria, bolsista del programa de CAPES, del programa Móvil América. Estoy trabajando en la Universidad Federal de Goiás, realizando mi estancia de investigación. El trabajo que preparé tiene como título La precariedad y los cuerpos en el arte argentino, resistencia y disenso en las obras Cadáveres de Perlonger y Manos Anónimas de Alonso. Coloqué aquí un epígrafe de una de las figuras más importantes de nuestra historia, que anticipa de alguna manera la violencia que puede desatarse en nuestro territorio. Ese sujeto es Mariano Moreno, uno de los líderes de la Revolución Independentista de 1810, y dice así: cubierta la tierra de cadáveres y teñida con la sangre de tantos inocentes inmolados, al osado empeño de esos conspiradores contra la patria, ¿quién podría figurarse el horrible aspecto que presentaría a la historia de América el cuadro espantoso de la desolación de esta región inmensa? Insisto, lo coloqué como un antecedente o una anticipación de lo que acontecería lamentablemente a lo largo de toda nuestra América en los años y en los siglos siguientes. Bien, entonces, la complejidad de los procesos artísticos y socioculturales que se producen en América Latina en el contexto de las dictaduras cívico-militares de la segunda mitad del siglo XX impone una actividad crítico-analítica sobre la relación entre la aplicación de políticas de precarización, como las denomina Arendt, y también trabaja Judith Butler, y las estrategias de resistencia en términos deleuzianos desplegadas desde el arte. En tal sentido, aquí nos proponemos una lectura de un extenso poema de Néstor Perlonger titulado Cadáver, del año 1983, y de una instalación trunca de Carlos Alonso titulada Manos Anónimas. Atendiendo entonces a que la temática de estas obras está concentrada en las corporalidades, no solamente en los cuerpos muertos, sino en las precarizaciones que se aplican sobre los cuerpos. Entonces, partiendo de ese elemento común, creemos que esto nos habilita a realizar un análisis transdisciplinar
Con ese propósito, en primer lugar, vamos a referirnos al contexto histórico, político, que involucra ambas producciones y que excede las fechas documentales de la última dictadura militar argentina. Luego, en segundo lugar, a la luz de los conceptos de precarización, resistencia y disenso, expondremos un breve análisis de los elementos centrales de las obras para finalmente enfatizar las potencias del arte para convertirse en una forma de resistencia a las dinámicas de las sociedades de control. Bien, el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas Argentinas llevaron a cabo el 6º golpe de Estado contra un gobierno constitucionalmente electo, en un contexto de asaltos similares en otros países del Cono Sur, como Paraguay, Brasil, Chile y Uruguay. Los meses anteriores al golpe militar de marzo de 1976 resultaron claves en el avance de distintos sectores que se alinearon hacia lo que culminó con la toma del gobierno por las Fuerzas Armadas. De todas las dictaduras militares en la región, la última en Argentina fue la más brutal, dejando un saldo de 30.000 desaparecidos. Este es un concepto usado, el de desaparecidos, para describir a aquellos secuestrados por las fuerzas de seguridad del Estado y cuyo paradero permaneció desconocido por mucho tiempo. Hoy se sabe que sus cuerpos fueron torturados en los aproximadamente 814 centros clandestinos de detención establecidos a lo largo del país, fueron arrojados vivos al mar, en los denominados vuelos de la muerte, o asesinados y enterrados en improvisadas fosas comunes. Las desapariciones forzadas forman parte de aquello que Arendt llamó violencia administrada en beneficio del poder y no de la ley, que, como también destaca, se transforma en un principio destructivo que no se detendrá hasta que no quede nada que violar. En este sentido, vale destacar que la desaparición forzada buscó anular la capacidad de actuar y hablar de las personas, eliminando su presencia física y política. Por tanto, esa violencia administrada fue una forma de destrucción del espacio público y de la pluralidad, que son elementos esenciales para el ejercicio del poder. Además, es dable destacar que la violencia que se concentró en la corporalidad de las víctimas tuvo como efecto la precarización de la vida vivible, o para decirlo junto a Butler, desplegó una vulnerabilidad inducida como carencia de control ante las agresiones de otros. Deleuze, en sus conversaciones del año 1996, sobre todo en su reflexión acerca de qué es un acto de creación, se refiere a la resistencia como la capacidad de crear, de producir algo nuevo que desafía las fuerzas de control y las máquinas de guerra del Estado. Postula que un acto creativo portador de contrainformación es una forma de resistencia donde la palabra o una forma asciende mientras su referente se oculta. Un acto que elude el control, un gesto irreductible, una forma cambiante. En Cadáveres, creo que están viendo la imagen allí, este es el libro en el cual se publica, en el centro del libro se publica el poema de Néstor Perlonger titulado Cadáveres. Esa resistencia, ¿sí?, se manifiesta en la reapropiación del lenguaje y en una audaz erotización de la muerte. Perlonger, con un estilo barroco, excesivo y transgresor, otorga a los cuerpos una materialidad carnal, incluso en su estado de putrefacción. Esta estrategia aparentemente macabra es en realidad una forma de devolverles la agencia y la subjetividad que les fue arrebatada. Los cadáveres, lejos de ser silenciosos, hablan,
denunciando, seduciendo y convocando a la acción. La precariedad a la que fueron sometidos es transformada en una fuerza disruptiva y en una invitación para recordar. Quería mostrarles aquí, estas son las primeras estrofas, ¿sí?, del poema. Entonces, utiliza el cuerpo muerto como un eje semántico y estético para explorar la violencia de la dictadura, pero a lo largo del poema los cuerpos de los desaparecidos no son esas víctimas pasivas, sino presencias espectrales que subvierten el orden establecido. Utiliza la recurrencia, la repetición de la imagen del cadáver, a menudo aparece en estado de descomposición o desfigurado. Eso es una confrontación directa con la política de ocultamiento y negación de la dictadura. Al nombrar y volver visible lo innombrable, lo escatológico, Berlanga ejerce un acto de disenso radical, desafiando la narrativa oficial que busca borrar toda huella de violencia y a su vez de la identidad de las víctimas. Como señala la investigadora Cecilia Palmeiro, este poema condensa el procedimiento más caro de la poética de Berlanga: tomar una frase política contundente, hay cadáveres, que designa o hasta denuncia el horror de una realidad concreta, para hacerla proliferar hasta el delirio y así escarbar en los intersticios de esa lengua en que es posible enunciarla hasta pervertirla, es decir, pervertir la frase y la misma lengua. El poema inicia así: bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. Aquí los sustantivos comparten el campo semántico del paisaje, sin embargo, como señala Palmeiro, la cadencia de los versos, producida por la ubicación de las sílabas tónicas, la rima y la aliteración, lo transforma en algo extraño que evoluciona hacia lo macabro, lo siniestro, podríamos decir, desde una concepción freudiana. Los cadáveres representan la animalidad pura en descomposición, apareciendo donde no deberían. Así, son los lugares los que se impregnan de horror, y la aparición del vocablo cadáveres genera un flujo de sentido que se retrotrae a través de las terminaciones del plural, ¿no? Canales, puentes, pajonales, matas, cadáveres. Y así va dotando los sustantivos de la significación cadavérica. En la segunda estrofa está caracterizada por una confluencia de alusiones portuarias, ferroviarias, evoca el discurso del progreso moderno latinoamericano, que está simbolizado en imágenes de la industria. Y dice: en la trilla de un tren que nunca se detiene, en la estela de un barco que naufraga, en una olilla que se desvanece, en los muelles, los apeaderos, los trampolines, los malecones, hay cadáveres. Sin embargo, las localizaciones geográficas comienzan a difuminarse con rapidez y la referencia del poema se torna imprecisa. Los cadáveres siguen manifestándose de manera indiscriminada, y así lo vivo y lo muerto entran en una zona de contigüidad que a menudo los vuelve indistinguibles. Leo la quinta estrofa, ¿sí? En el tepado de la que despelmaza febrilmente en la menea, de la que se lagarta en esa yedra inerme, en el despanzurrar de la que no se abriga apenas, sino con un saquito, y en un potiche de saquitos y figurines anteriores, modas pasadas, como mejas muertas, de las que hay cadáveres.
A su vez, el lenguaje del poema comienza a desestabilizarse con la irrupción de voces femeninas infames en el sentido Foucaultiano, o sea, maestras, modistas, abuelas, esposas, todas equiparadas por una naturaleza deseante que oscila entre la insinuación y la explicitud más absoluta. Bien, para exhibir entonces la naturalización del horror y señalar cómo las políticas de exterminio están arraigadas en ideologías sociales concretas que han permanecido como políticas de regulación y control a lo largo de la historia de Occidente. El lenguaje se desestabiliza y se libera y se desencadena, se desliga del buen decir. Esto profundiza la tensión entre lo erótico y lo político, que es una marca distintiva de la poética neobarroca de Perlonger. Progresivamente, esos cadáveres se convierten en cuerpos metonímicos fragmentados en sexos y zonas erógenas distinguibles. Para Rancière, la política produce una ruptura en el orden de dominación, y esto implica un reacomodamiento de los lugares que ocupa cada uno. Según el filósofo francés, la distribución de lo sensible, los modos de ver, decir, hacer, el ordenamiento de objetos y cuerpos, la asignación de lugares y funciones en relación con un orden social, son lo que tienen en común el arte y la política. Esta afirmación nos sirve para conjeturar algunos sentidos en torno a la exposición El ganado y lo perdido, que el pintor argentino Carlos Alonso presentó el 26 de abril de 1976, apenas un mes antes del golpe militar. Esto creo que pueden ver allí la imagen. Esta es una fotografía de una muestra que fue clausurada. Esta muestra titulada entonces El ganado y lo perdido se intentó presentar en abril del año 1976, un mes después del golpe, recibió amenazas de bomba, se censuró y fue cerrada. Esta exposición entonces de Alonso se convierte en una manifestación de la verdad a través de imágenes crudas y metafóricas que critican el nuevo orden social y la brutalidad del poder. Reunía aproximadamente 45 obras y, como les decía, bueno, fue clausurada, y entre esas figuras se encontraban matones, militares, hombres de negocios, carniceros. No solo se mostraba a los victimarios, sino que también se preveía la tragedia de los desaparecidos. Las víctimas con los ojos vendados, las fotos de familiares ausentes y la violencia ejercida sobre los cuerpos y la carne. El ganado y lo perdido, cuyo título parece invertir una prosa en versos del poeta Yupanqui. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Ese es el verso del poema que parafrasea. Era una exhibición que exhibía un amplio espectro de la violencia argentina. Vemos en esa escena 4 figuras de tamaño natural, de aspecto amenazante, con rostros enigmáticos e inescrutables que carecen de rasgos distintivos. Su presencia en este contexto intensifica la sensación de desasosiego. La única figura que podemos ver parcialmente, el del rostro, está uniformada y porta una pistola. Es una figura amenazante que va a aparecer reiteradas veces en la obra de Alonso. También podemos ver a un hombre sentado en un sillón que está fragmentado, ¿sí? Y sostiene en una de sus manos un cigarrillo. Revela o da cuenta de cierta indiferencia con esa posición, ¿sí?, de relajamiento. En el suelo hay un cuerpo cubierto con páginas de periódicos, y la cuarta figura de la escena muestra al espectador de espalda, ¿sí?
ese hombre alzado del que solo podemos ver la espalda y cuya identidad permanece oculta, parece representar o puede representar a la sociedad argentina observando sin involucrarse, ¿sí? Los acontecimientos de violencia sobre los cuerpos. Allí también hay una camisa con agujeros y balas y un busto que ubica la cara, que se ubica de cara a la pared. Lo más impactante tal vez de esa figura es la mezcla entre los cuerpos humanos y las reses de carne, ¿sí? Que penden de un gancho, tal y como lo hacen, ¿sí? En los frigoríficos. Entonces, hay allí una desautomatización. Lo familiar, en medio de lo familiar, irrumpe eso siniestro, eso que siendo íntimo se revela como algo incomprensible y que por lo tanto genera muchísima angustia. Creo que me queda muy poco tiempo, ¿no? Disculpen. Finalmente quisiera mostrarles las últimas dos figuras. Esta muestra fue cancelada y luego Alonso, luego de sufrir la desaparición de su hija, migra a Francia y termina allí, entre Francia y España, su producción artística, con la realización de estos cuadros, entre otras muchas obras, ¿sí? Que también dan cuenta del horror vivido, pero en los cuales se ve como una constante ese trabajo con lo siniestro, con la irrupción del terror en la vida cotidiana, ¿sí? Y también, por supuesto, los cuerpos, y como les decía antes, la presencia del torturador o del secuestrador, que es este señor con gafas oscuras. Bien, para finalizar, la obra de estos dos artistas puede leerse como hechos artísticos entonces que desafían tanto la violencia como el silenciamiento impuesto por un Estado totalitario. A través de la reconfiguración del lenguaje y la experimentación formal, logran desautomatizar la representación de la corporalidad y dislocar el discurso oficial. Estas obras vuelven visibles los cuerpos borrados, desmaterializados, desaparecidos. No solo refieren a un periodo histórico sombrío, sino que también funcionan como actos de resistencia, en tanto que revelan las repetidas estrategias de control y precarización inherentes a las sociedades autoritarias. En última instancia, el arte se manifiesta una vez más como esa diferencia capaz de generar un impacto en la conciencia colectiva al promover una reflexión crítica sobre el pasado y alertar sobre un presente siempre amenazado por la emergencia de regímenes totalitarios. Acho que está aí. Muito obrigada, Verônica. Eu vou passar a fala diretamente para a Roberta, para a gente priorizar o uso do tempo. Provavelmente teremos mais uma apresentação, além da Roberta e da Fernanda. Ao final, nós teremos a exposição do Augusto. Boa tarde, Augusto. Seja bem-vindo. Então, ouvimos a Verônica e agora passaremos a ouvir a exposição da Roberta. Roberta, fique à vontade. Muito obrigada, Verônica, pela sua exposição. Olá, pessoal, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Conseguem ver bem os slides? Sim. Pronto, então vamos lá. Eu sou a Roberta Santos Miranda, sou doutoranda do 3º ano do Programa de Pós-Graduação em Letras, Linguagens e Representações da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica em Ilhéus, no sul da Bahia.
Esse trabalho, ele é um recorte, né, da minha tese, que está em andamento, que tem como orientação a professora Marlúcia Mendes da Rocha. É um trabalho, né, financiado com o apoio da CAPES, e eu começo essa apresentação falando uma justificativa sobre o título. Trouxe a imagem do artista visual Rafael Bagas, né? Ele traz ele é um design ativista e traz essa coroa de flores com mimimi. Foi dessa imagem que eu me inspirei para a escrita, né, do título. E esse título dessa comunicação, ela nasce de um gesto de reapropriação crítica de expressões proferidas por Jair Bolsonaro durante seu desgoverno. A frase "chega de mimimi", dita em março de 2021, em plena pandemia de Covid-19, enquanto o Brasil superava a marca de 100 mil mortes diárias, ilustra o desprezo do então presidente pela dor alheia, pelas medidas sanitárias e pelo luto coletivo. O termo mimimi, nesse contexto, foi utilizado para deslegitimar a dor, a ciência, os direitos humanos e as vozes dissonantes do seu projeto autoritário de poder. E o acréscimo da palavra porra ao final do título também é uma referência direta ao estilo de comunicação violenta adotada por ele, e traduz a agressividade que marcou sua oratória, que fazia uso sistemático de palavrões para encerrar frases em tom de imposição, uma prática que visava o silenciamento simbólico do contraditório como método de governo. Ao assumir este título, a proposta é confrontar esse discurso, reafirmando a legitimidade e a urgência de se fazer o mimimi, entendido aqui como um direito de sentir, protestar, criticar, resistir e sobreviver diante da barbárie. A expressão ressignificada torna-se bandeira de resistência e denúncia em sintonia com a própria poética visual a ser analisada neste trabalho, produzida e compartilhada no Instagram como forma de mobilização estética e política durante um dos períodos mais sombrios da história recente do país. Mais do que um recurso retórico, o título aponta para a importância dessa mobilização acadêmica diante do avanço do negacionismo histórico e científico. A tentativa de descredibilização da ditadura militar por parte da extrema-direita, com falas que minimizam ou até negam as torturas e os desaparecimentos, se insere no mesmo projeto ideológico que atacou artistas, educadores, cientistas e movimentos sociais durante o governo Bolsonaro. Essa apresentação se inscreve, portanto, no esforço coletivo de lembrar para não esquecer. É um posicionamento político diante das atrocidades vividas durante a reascensão da extrema-direita, do desmonte das políticas públicas, do ataque às minorias e da necropolítica institucionalizada. Analisar a poesia visual de resistência nas redes sociais é também contribuir para a preservação da memória e do fortalecimento das narrativas de enfrentamento. Eu sigo fazendo uma contextualização histórica, então vou falar um pouquinho sobre a poesia visual de resistência, né? A poesia, como forma de expressão artística, utiliza a linguagem para evocar e transmitir sentimentos pessoais ou coletivos, ideias, reflexões e questionamentos por meio da subjetividade, do ritmo e do jogo de palavras, imagens e sonoridades, onde o significado vai além do literal. Ao longo da história, passou por diversas transformações, acompanhando as mudanças sociais, políticas e tecnológicas. Desde as primeiras formas na oralidade das civilizações antigas até a escrita literária, a poesia sempre se adaptou às novas realidades e contextos, assumindo diversas formas, dentre elas a poesia visual, que surge como expressão estética e política. A citação de Otávio Paz, projetada na tela, nos convida a pensar a poesia como termômetro da sociedade, como linguagem que emerge quando o tecido social está rasgado e a democracia ameaçada. No Brasil, desde o concretismo dos irmãos Campos até a poesia marginal dos anos de chumbo, passando pelas experimentações da poesia prax e do poema processo, a poesia visual foi uma das formas mais inovadoras contra a norma estética e política. Em momentos de repressão e censura durante a ditadura militar e, mais recentemente, do desgoverno Bolsonaro, ela transbordou para o espaço público, antes em papel mimeografado, agora em telas digitais.
Com a reascensão da extrema-direita no Brasil, a tentativa de apagamento de memórias da ditadura, a censura aos livros, o desmonte da cultura, o negacionismo durante a pandemia, a poesia volta a ocupar um lugar de ruptura, denúncia e memória viva. Essa insurgência poética, agora mediada pelas plataformas digitais, especialmente o Instagram, assume a forma de poesia visual de resistência, também conhecido como instapoesia, né? Essa produção não apenas subverte a estética tradicional da poesia, como também tensiona as normas de visibilidade e escuta, ampliando o espectro da linguagem com recursos visuais, gráficos, sonoros e interativos. A poesia visual se torna um gesto político de presença, sobretudo em tempos de confinamento e silenciamento. Se a sociedade viveu, como nos anos 60 e 70, um processo de deteriorização democrática, a poesia, como diz Paz, respondeu com mais intensidade, mais invenção e mais insubordinação. Em meio ao caos, ela se ergue não para acomodar, mas para incomodar. A exemplo do que aconteceu durante a ditadura militar, a produção poética de resistência em tempos de autoritarismo, censura, violência política assume a função de um testemunho histórico e de enfrentamento simbólico. Como aponta Cristiano Jutgla, essa poesia, muitas vezes marginalizada pela crítica e pelas instituições, carrega o peso do contexto em que foi gerada e desafia os critérios estéticos consagrados, ao propor rupturas formais com o cânone. Em vez de ser um produto apenas artístico, ela atua como um documento sensível da memória coletiva e como resposta às condições de opressão vividas por seus autores e leitores. Nesse sentido, a poesia visual analisada nesta pesquisa também pode ser compreendida como parte de uma tradição de poesia de combate, ainda que mediada por novas tecnologias e formatos. Tal como mimeógrafos dos anos 70, o Instagram se transforma em meio à circulação alternativa, onde imagens e palavras se fundem para gerar impacto, criar redes de afeto e denúncia, além de tensionar os discursos oficiais. A visualidade e a brevidade exigidas pela lógica da plataforma não diminuem sua potência expressiva, ao contrário, revelam estratégias de resistência adaptadas ao tempo do algoritmo e do silenciamento digital. Como no passado, a poesia hoje continua sendo um grito gráfico, poético e visual contra o esquecimento. Para fundamentar essa pesquisa, eu utilizo dois caminhos, né? Os estudos da intermedialidade e do mediativismo. A poesia visual que circula no Instagram, especialmente em contexto de crise política, como vivido recentemente, não é apenas uma manifestação estética, é um artefato intermedial e mediativista, que combina linguagens e mídias distintas para intervir politicamente no espaço digital. Segundo Lar Ellenstrom, a poesia pode ser compreendida como mídia, pois está inserida em um sistema de modalidades materiais, sensoriais, espaciais e temporais. A poesia visual, nesse sentido, rompe com a ideia da palavra isolada. Ela se constrói na interseção com imagens, sons, movimento e interação, produzindo significados que extrapolam a linguagem verbal. No Instagram, essa característica é ampliada pelas possibilidades multimodais da plataforma, quando a poesia incorpora elementos visuais, as imagens, tipografias, elementos sonoros, a música, a voz, elementos temporais, vídeos e animações, ela opera nessa lógica intermídia, ou seja, não se limita a uma única mídia, mas transita entre elas, fundindo-as em uma experiência híbrida e expandida de leitura e fruição. Somada à interação com os seguidores, essa construção torna a experiência poética mais dinâmica e participativa, tornando-se elementos ativos da obra. Essa condição intermídia amplia significativamente as possibilidades expressivas e políticas da poesia contemporânea. Nesse contexto, é importante destacar o conceito de mediativismo, desenvolvido por Ricardo Freitas. Trata-se da junção entre mídia, arte e ativismo, compreendida como toda ação ou iniciativa artística que utiliza os meios de comunicação, especialmente os digitais, para tornar visíveis as pautas sociais, políticas e identitárias de grupos historicamente silenciados.
Mais do que simples recurso técnico, a mídia passa a compor a própria linguagem da obra, enquanto o ativismo se manifesta não apenas como tema, mas como um modo de existência artística e política. Nesse contexto, a poesia visual, ela não apenas rompe com uma tradição textual da poesia, mas se afirma como uma prática coletiva, insurgente, tensionando os algoritmos, rompendo com a lógica hegemônica da produção cultural e atuando como um dispositivo de memória, denúncia e mobilização. A intermedialidade seria o seu modo de existir e o mediativismo sua razão de ser. No resumo que eu submeti ao evento, eu citei o nome de 3 poetas, mas, devido ao nosso tempo reduzido, eu foquei em falar apenas do poeta Seu Zé, para que eu conseguisse explanar mais, aprofundar mais sobre o trabalho dele, né? O José Vandei Silva de Oliveira, conhecido como Seu Zé, ele nasceu em 1977 no sertão do Ceará e ainda na adolescência migrou para São Paulo. Ele é professor de filosofia, coordenador pedagógico de escola pública e poeta. Durante a pandemia de Covid-19, ele publicou o livro que ele segura nessa imagem, que é o Ser Casa, Ninho, Asa, Passarinhos, e participou de antologias como Ainda Bem que Nos Restou a Poesia e poemas antifascistas, consolidando sua atuação como um poeta de resistência. Na sua rede social, o perfil @poeta-seu-zé foi criado após o hackeamento e exclusão de sua conta anterior. Ou seja, a primeira conta dele foi excluída, ele não sabe o motivo e não sabe por que foi excluída e não conseguiu reaver a conta. Então, ele acredita que tenha sido derrubada por conta do movimento que ele faz, né, contra-hegemônico. Então, ele descreve no perfil deles como um espaço de provocações político-poéticos, né? E na biografia ele afirma suas identidades e seu posicionamento. Poeta nordestino, professor gay, autor de livros, articulando estética, política e pertencimento para diferentes públicos. Seu feed traz forte presença da poesia visual, com publicações que combinam texto, imagem, som e interatividade. Uma de suas postagens de destaque é um mosaico com 18 imagens, formando um banner com a frase "A poesia é um ato político", nessa imagem printada. Foi a primeira postagem dele nessa nova conta, foram essas 18 imagens, né? Entre os temas abordados estão a ditadura militar, o bolsonarismo, as fake news, o negacionismo da pandemia e os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Hoje, com mais de 30 mil seguidores, Seu Zé utiliza o Instagram como meio de mediativismo, aliando a linguagem poética, design gráfico e estratégias de engajamento. Sua poesia se destaca por ser breve, contundente e acessível, dialogando com a estética das pílulas poéticas, buscando viralizar a resistência democrática no espaço digital. O Instagram ele ocupa hoje a posição central no cenário digital brasileiro. No início de 2025, cerca de 141 milhões de contas foram registradas no país, ou seja, o Instagram é parte do cotidiano digital de muitos brasileiros. Esses números reforçam a relevância da plataforma como espaço de circulação cultural e mobilização política. O poeta ele faz um paralelo entre a ditadura e o governo Bolsonaro, relacionando o recente momento político convivido durante os anos de chumbo. A poesia, postada no dia em que se completou 59 anos do início da ditadura, no Brasil, utiliza recursos mais tradicionais da poesia escrita, como a repetição de palavras com um elemento de intensificação, onde a frase "ditadura nunca mais" é repetida ao longo de 8 versos, utilizando uma fonte como de texto datilografado na cor preta. Entretanto, do terceiro ao sexto verso, algumas palavras são substituídas por palavras destacadas na cor vermelho, encadeadas, formando a frase "não beberemos novamente do seu cálice". E a palavra cálice remete à música tão conhecida de Chico Buarque, Cálice, lançada em 1978 e também vetada pela censura. Canção de protesto que, por meio de metáforas e duplos sentidos, ilustra a repressão e a violência do governo autoritário da época. Essa música também foi utilizada como trilha sonora da postagem, um recurso disponibilizado pelo aplicativo, que é possível adicionar elementos sonoros. O poeta assina também sua logomarca
simbólica, @poeta_seu_zé, na parte de baixo, né, do poema, que forma a imagem de um megafone, trazendo o sentido de que sua poesia, sua voz seja amplificada. Esse poema repercutiu nas redes sociais e ganhou uma versão feita pelos poetas Malu Bartoleto e Rafael Pelissari, que fizeram uma colagem digital do poema, formando uma cruz, símbolo cristão sobreposto ao desenho de um homem enforcado como um Marte. A imagem do homem refere-se a uma foto chocante e bastante conhecida do jornalista e professor Vladimir Herzog, assassinado em uma prisão militar em outubro de 75. Essa representação foi divulgada no Reels, que é um espaço destinado a vídeos no Instagram. Além disso, para compor essa colagem, foi adicionado o instrumental, a música instrumental do bolero Dos Cruces, é um bolero tenso e dramático de Milton Nascimento, né, que compõe essa trilha sonora. Beth Bright, destaca que o texto escrito em computador, utilizando diferentes fontes e cores, muito bem organizado na perspectiva do projeto gráfico, da conjunção verbo-visual, associa texto, foto, e por todas essas características é também marca de uma época. Algumas questões que nortearam a pesquisa, eu elenquei 3 aqui, principais, né? De que forma a poesia visual publicada por Seu_zé no Instagram articula diferentes mídias, texto, imagem, som, movimento para construir sentidos políticos poéticos. Essa questão visa observar os aspectos intermediais da obra, analisando como o poema ultrapassa o verbal e se realiza como experiência multimodal. Leva em conta a teoria de Ellistrom sobre as modalidades da mídia, né, material, sensorial, espacial e temporal. A segunda questão, como os conteúdos poéticos do Seu_zé atuam como forma de resistência simbólica e denúncia frente aos discursos autoritários e à violência política do desgoverno. Aqui o foco é o conteúdo temático e na sua função social, identificando críticas explícitas ou implícitas ao autoritarismo, à censura, ao negacionismo e ao conservadorismo, especialmente em temas como a ditadura, pandemia, eleições, direitos humanos, etc. E a terceira questão, em que medida o uso do Instagram como suporte interfere na construção estética e política do poema, potencializando sua circulação e ativando a rede como espaço de mobilização. Essa questão aborda a dimensão mídia-ativista, pensando o Instagram não só como uma vitrine, mas como meio de ação política e campo de disputa simbólica. Envolve refletir também sobre o formato dos posts, o engajamento com o público, o uso de hashtags e a estética do feed como uma estratégia comunicativa. Eu vou falar rapidamente de mais 3 poemas curtinhos, né, são pílulas poéticas, para vocês conhecerem melhor o trabalho que ele desenvolve. O poema Vacina parte de um jogo assim, de trocadilhos, nessa construção sintática, ela reposiciona 2 campos discursivos antagônicos, arma e amar, né, o arma como símbolo da necropolítica, né, da violência, do autoritarismo e da política armamentista do governo Bolsonaro, e amar, o verbo que se ressignifica a vacina como ato de cuidado coletivo, proteção e solidariedade. A transformação do substantivo arma no verbo amar se dá visual e semanticamente pela simples troca de letras, o que enfatiza que a mudança social pode ser simbólica e concreta, uma questão de escolha política. E na segunda versão, a mesma poesia ela foi projetada sobre uma parede de um prédio na Rua da Consolação, em São Paulo, o que amplifica seu alcance para o espaço urbano, aproximando a obra de práticas de intervenção poética pública. Isso a transforma em poesia de ocupação que interage com a cidade e amplia sua potência estética e política. Na versão urbana, a parceria com o coletivo Projetemos mostra como a poesia digital se desdobra em ações colaborativas e coletivas, ampliando seu potencial midiático e transformador. Outra poesia que eu separei foi a 29M, né, um dos poemas mais emblemáticos da poética de resistência do Seu_zé, cuja força simbólica se expandiu para camisetas, cartazes, lambe-lambe e protestos públicos. Este poema é uma síntese da transformação do sofrimento em ação política. Ela opera com 2 substantivos de forte carga afetiva, luta e a luta, cuja diferença reside apenas na troca também de uma única letra.
uma mudança mínima que representa uma configuração profunda de sentido. O luto, né, remete ao sofrimento diante da morte, com mais de 600 mil mortos pela Covid, acho que nesse período já se somava 500 mil, e a luta representa resistência, enfrentamento e mobilização social. O poema transforma o sofrimento coletivo em impulso político e circula em diversos formatos midiáticos. A arte visual no Instagram, que usa a tipografia tradicional do perfil, que é datilografada com a palavra luta em vermelho, numa estética limpa e direta. Estampa de camiseta, é preciso vestir a camisa, né, da luta e da poesia, ativando o corpo como suporte. A roupa transforma o sujeito em um veículo de mensagem. Intervenção urbana e protesto presencial. A frase aparece em cartazes, em manifestações e também grafadas em máscaras, como da mulher que cobre o rosto com a mensagem. Isso exemplifica o que Santaella e Knopf chamam de linguagem híbridas. Imagem, texto e performance se fundem em uma forma de protesto visual e sensorial. E releituras gráficas, né? A multiplicidade de estilos, como a última versão ilustrada com letras desenhadas. A potência desta poesia reside também no fato de ter sido amplamente apropriada por movimentos sociais e cidadãos comuns, tornando-se um lema das manifestações contra Bolsonaro em 2021, sobretudo no protesto do 29M, citado nas hashtags. No meu cronômetro aqui já deu 21 minutos. Eu teria mais uma poesia para analisar. Posso falar sobre ela ou pulo para as considerações por conta do tempo? Roberta, se puder passar para as considerações, eu agradeço, porque teremos mais um comunicador, né? Então temos ainda mais 2 pessoas depois de você. Ok. Tá bom? Muitíssimo obrigada. Ok. Então, para finalizar, eu trouxe essa citação do Ellison. São as diferenças materiais, sensoriais, espaço-temporais e semióticas entre a mídia-fonte e a mídia-destino que permitem alterações inventivas que tornam os produtos de mídia novas criações. Então, às vésperas de mais um processo eleitoral, é urgente manter ativa a memória das violências políticas recentes e não esquecer que o 8 de janeiro de 2023 não foi um episódio isolado, mas parte de uma tentativa orquestrada de golpe cujo julgamento segue em curso no STF. Ao longo desta análise, observamos como a poesia de Seu Zé opera como ferramenta de denúncia e mobilização por meio da intermedialidade, isto é, pela articulação entre imagem e som, corpo e texto, expandindo o alcance da linguagem poética para múltiplas plataformas e formatos. Seja em livro, arte gráfica, videopoema, lambe-lambe, cartaz ou performance, suas obras transcendem os limites tradicionais da literatura e adquirem força política no confronto entre mídias, estéticas e territórios. Essa estratégia poética está diretamente conectada ao que entendemos por mediativismo, a prática de intervir politicamente através das mídias digitais, disputando narrativas, tensionando discursos hegemônicos e ampliando a participação cidadã por meio da arte. O Instagram, nesse contexto, torna-se um espaço de resistência, onde a poesia encontra um público engajado e disposto a transformar o luto em luta. Mais do que uma questão estética, é um compromisso com a memória, diante da violência política e da tentativa de apagamento histórico. O Brasil não pode esquecer, o silêncio é cúmplice, e a poesia, como corpo, palavra e imagem, se ergue como ato de denúncia, como gesto de insurgência, #sem anistia. Obrigada. Muito obrigada, Roberta. Vou passar diretamente para a Fernanda, né, porque para a gente não tomar o tempo uns dos outros, mas dizer que a gente já começa a ver, né, um fio condutor, a fala da Verônica com a Roberta, essa importância das várias formas, né, que a arte tem encontrado, seja em tempos de algoritmo, né, seja das formas tradicionais ou com intervenções, com o uso do corpo, mas a importância da arte para se colocando, né, frente a todas as formas de censuras, autoritarismos, enfim. Vamos passar para a Fernanda, que certamente vai ter mais coisas a nos acrescentar. Fique à vontade, Fernanda. Veja se você consegue compartilhar, se deseja que eu te ajude. E estejam atentos, sobretudo quando fazem uso do PowerPoint, tá? Porque quando vocês colocam no modo de apresentação, vocês
vão para uma tela e a gente permanece no fixo, então é importante vocês estarem atentos. Bom, no caso da Fernanda, ela está aqui com o Canva, então pode ir lá. Bom, então, boa tarde a todas e a todos, né? O meu nome é Fernanda, eu sou mestranda pela Universidade Federal de Goiás, pelo programa de pós-graduação de Letras e Linguística. Eu estou muito feliz de trazer uma comunicação aqui intitulada Ritos e Lutos, né? Ritos e Lutos em Suspenso nos contos O Velório e Joana, de Bernardo Kucinski, que também vai trazer vai voltar um pouco no tema da Verônica, né, que é a questão das ditaduras latino-americanas, né. E desde já eu gostaria de dizer que essa proposta de análise comparativa não principalmente entre esses dois contos, não é algo inédito, né, justamente por essas camadas de sentido que essas narrativas mobilizam. Então, essas narrativas vêm sendo objeto de leituras críticas por diversos autores, entre eles eu posso citar Paulo Santos e Ana Emília Ferreira, cujos trabalhos são de 2024. E aí, para evitar que essa comunicação seja mais do mesmo, né, se torne mais uma repetição do que já foi feito, eu proponho aqui um redirecionamento dessa análise para a noção do luto em suspenso sob duas perspectivas, uma voltada para a elaboração simbólica do luto e outra voltada para essa recusa subjetiva da perda. E ambos os contos analisados integram o livro Você Vai Voltar para Mim e Outros Contos, do Kucinski, publicado em 2014, e no conto Velório a gente vai acompanhar um pai que já está beirando ali os seus 90 anos de idade, e como a maioria das pessoas dessa família morrem aos 93, mais ou menos, ele se vê meio que à beira ali do fim da vida, e ele decide, né, finalmente enterrar simbolicamente o seu filho, que desapareceu durante a ditadura, ou foi desaparecido de fato. E sem um corpo, né, esse pai realiza uma cerimônia de despedida com os poucos pertences que restam desse filho, criando ali um espaço mais simbólico de luto e memória em relação a esse desaparecido político. Já no conto Joana, a gente tem uma mulher que está aprisionada a uma negação constante da morte do marido, que também foi desaparecido pelo regime militar brasileiro. Então, ela se recusa a nomear essa ausência, ela resiste ao luto e acaba vagueando, tanto no tempo quanto no espaço, como quem aguarda por esse retorno impossível. Então, em um velório, a gente vê uma tentativa de reconquistar a dignidade, né, por meio desse rito fúnebre, e em Joana a gente tem essa estagnação do luto, né, por essa ausência de corpo, como aprisionamento à negação. E sempre que a gente fala sempre que a gente pensa, né, em corpos ausentes, em corpos não devolvidos às suas famílias, sempre vem à mente, né, a tragédia Antígona, de Sófocles, e algo que Vladimir Safatli, Eurídice Figueiredo e Maria Cury e muitos outros estudiosos vão trazer também para pensar essa questão da não devolução dos corpos e o apagamento da memória de vítimas, né, de desaparecimento por regimes militares. Para quem não se lembra, Antígona é uma personagem, né, aliás, é uma personagem da mitologia grega que desafia o Estado quando seu irmão é morto por cometer um crime contra a pátria. Ele é morto, mas esse corpo dele, pela lei da cidade, não pode ser sepultado. E a irmã Antígona, no caso, insiste nesse cumprimento do ritual fúnebre, né, como um dever não tanto ético quanto afetivo, né, de dar ali ao irmão um fim digno de um ser humano. E aí, a gente consegue ver, né, um elo muito nítido entre esse interdito, né, do corpo e essa negação da dignidade humana. Tanto nessa tragédia quanto nos contos, a gente tem esse esforço deliberado mesmo do poder, né, do poder estatal, do poder institucional, de apagar a existência dessas vítimas. Em ambos os casos, então, esse não sepultamento não fica apenas no viés da omissão, mas também contra um status de violência que impede
um status de violência que impede o luto e também bloqueia essa construção de uma memória, tanto individual, do indivíduo, enquanto sujeito, quanto uma memória coletiva do que aconteceu com esse indivíduo. Então, essa impossibilidade de um rito, né, de despedida, seja ele simbólico ou concreto, ele interrompe esse ciclo da perda, e essa morte, quando não é reconhecida, ela acaba permanecendo presente, porque quem fica acaba não conseguindo, muitas vezes, superar esse vazio que a pessoa desaparecida deixa. E o Vladimir Safatli também evoca, né, essa tragédia Antígona, né, para refletir sobre a lógica dessa não devolução dos corpos pelas ditaduras, e nas palavras dele, o Estado deixa de ter qualquer legitimidade quando mata pela segunda vez aqueles que foram mortos fisicamente, o que fica claro na imposição do interdito legal de que todo e qualquer cidadão de que enterrar Polinices, no caso o irmão da Antígona, de todo e qualquer cidadão reconhecê-lo como sujeito, apesar de seus crimes, pois não enterrá-lo só pode significar não acolher sua memória através dos rituais fúnebres e anular os traços de sua existência, de retirar mesmo seu nome da memória coletiva. E essa prática, ainda segundo o Safatli, opera uma violência também que continua mesmo após a morte desses indivíduos, né? Não à toa, tanto é que em inúmeros regimes militares, como é o caso do Brasil também, a gente tem essa mania de partir daquela ideia de que quando não há corpo, não há crime. Então, quando esses regimes, eles recorrem, né, ao desaparecimento como uma tática, né, para apagar também a possibilidade de memória, de justiça e de nomeação, né, tanto das pessoas que foram desaparecidas, quanto dos responsáveis por esses desaparecimentos, né. E aqui a gente vê isso dentro do conto Velório, através do personagem Antunes, né, que é o pai, ali, que vai tentar construir um memorial para o seu filho. Então, ele diz o seguinte, né, não quero morrer sem enterrar o meu Roberto. Explicou a ideia à patroa, no caso a esposa dele, e devota, Dona Rita foi consultar o padre Gonçalves, que não disse nem sim nem não, pediu tempo para poder consultar o bispo. Na semana seguinte, o padre explicou que, nas circunstâncias, não oficiaria missa de corpo presente, nem de sétimo dia, mas levaria conforto à família no velório e no sepultamento. E aqui, a gente também tem uma questão religiosa, né, que, pelo menos no catolicismo, quando não há um corpo, né, nesse contexto, você não tem como você fazer os ritos fúnebres, não existem, né, porque não tem um corpo, então não tem a morte. Então, a gente também entra nesse impasse, a gente sabe que essa pessoa não vai voltar, ela provavelmente foi morta, mas ainda assim ela não consegue ter, nem dentro dessa ideologia e desse contexto, né, de religiosidade, ele não consegue ter um fim digno. E aqui, né, novamente, essa questão de quando não há corpo, não há crime, e aí, aqui, reforçando essa questão de que de como que o desaparecimento, né, é utilizado como ferramenta de apagamento de rastros, e aqui no Brasil a gente também tem o caso da anistia, né, como impunidade para impedir que esse trabalho de luto seja efetivado, tanto na esfera privada, como é o caso dessas personagens que a gente está vendo, quanto na esfera pública, né, que é o caso do nosso contexto sociopolítico brasileiro, que a gente até hoje está pedindo anistia por aí, por coisas, né, que acabam se repetindo. E aqui eu trouxe agora um trecho do conto Joana, para a gente ver como que esse desaparecimento político se dá, né. Então, da seguinte maneira, um dia, bem cedo, a polícia foi à casa deles e levou Raimundo, sem mandado de prisão nem nada. Soube-se depois que ele foi espancado de modo tão brutal que morreu no mesmo dia. Seus gritos eram ouvidos em outras celas. Para ocultar o homicídio, no caso doloso e qualificado, pois acompanhado do crime acessório de abuso de autoridade, a polícia cometeu outro crime, o de ocultamento de cadáver. Sumiram com o corpo de Raimundo. Tudo isso foi comprovado, depois que acabou a ditadura, por documentos e depoimentos em várias comissões. Só não se sabe, nunca se soube, para onde levaram o corpo e como se desfizeram dele, se foi enterrado como indigente, ou incinerado, ou disposto de outra forma.
Isso nenhuma das diligências conseguiu elucidar. Foi um dos casos mais impenetráveis de desaparecimento, um caso em que nenhuma pista surgiu. Embora o próprio cardeal tenha assegurado a Joana que o marido foi espancado até não restar nele sopro de vida, ela não aceitou que ele tivesse morrido. Cadê o corpo? Ela perguntou. E sempre pergunta. Diz que só vai se considerar viúva no dia em que trouxerem o atestado de óbito de Raimundo e mostrarem sua sepultura. E aqui a gente vê novamente essa necessidade, né, dos ritos fúnebres, porque essa personagem, inclusive, não coloquei aqui, porque senão eu colocaria o conto inteiro, mas essa personagem, ela tem um outro momento nesse conto, em que ela ela é uma personagem que ela acredita que o marido apanhou tanto que ele ficou maluco. E aí ele perdeu, né, a sua autoconsciência, e aí agora ele está vagando pelas ruas e não consegue voltar para casa. Então, toda madrugada, ela sai pelas ruas e ela conversa, tem muito contato com moradores de rua, pessoas que estão ali, né, nas vielas e tudo, então ela tem muito contato com esse povo, porque ela acha que em algum momento ela vai encontrar esse marido, mesmo que ela já tenha, inclusive esse é um caso muito à parte, né, porque ela recebeu o atestado de óbito e ela também recebe uma pensão do Estado, e ainda assim ela vive nessa negação, porque não basta, né, você receber uma indenização do Estado ou um atestado de óbito, ela ainda teve lembrando até da Eunice Paiva agora, né, comemorar o atestado de óbito, ela ainda teve essa justiça, mas ainda assim não tem como você ter esse fechamento total. Ele continua em aberto e subjetivo para essa personagem. Deixa eu ver o que mais. E aqui, para concluir, né, eu trago um trecho novamente do velório, né, que é quando a gente tem o fim do sepultamento. Então, o pai, ele sente-se exausto, mas feliz. Seu sonho de tantos anos, olha que coisa, né, gente? O sonho de um pai de tantos anos é enterrar o próprio filho. Seu sonho de tantos anos finalmente se realizou. Já pode morrer em paz. E toda a cidade compreendeu. Isso foi o mais importante. Toda a cidade, até o padre Gonçalves, que primeiro lavou as mãos, depois deu a bênção. E aqui a gente mostra assim, esse momento. Aqui até me lembra um pouco a Jeanne Régame de Ban, quando ela vai falar de um esquecimento feliz, né? Que seria aquele momento em que você consegue superar, que você consegue elaborar, superar para seguir em frente. E aqui esse pai, ele tem essa espécie de fechamento, né? Mas esse momento ele não deve ser interpretado como uma superação da dor. Não é isso, né? Pelo contrário, trata-se muito mais de uma reconquista simbólica, né, dessa humanidade que havia sido negada, e também um gesto ali de restauração, né, ainda que de forma muito mínima, né, mas assim com o contexto que ele tinha, de proteger ali, de restaurar essa identidade do desaparecido e também de proteger a memória desse desaparecido contra essa ação, né, que aqui na nossa América Latina é corrosiva mesmo de esquecimento. A gente tem uma política de esquecimento. Então, né, aqui eu trago, fecho com essa citação, novamente falando dessa questão religiosa, né, que no final o padre finalmente deu a benção, ele decidiu sair da sua postura rígida, e aqui da Luciana Paiva Coronel, ela vai dizer o seguinte, né, a cerimônia religiosa, como afirma o entendimento do historiador Pierre Nora, de que não há memória espontânea, fazendo-se necessária a criação de lugares de memória. Então, o que esse pai do velório faz, e o que, infelizmente, a Joana não consegue fazer, é criar esse lugar para conseguir seguir em frente, né? Então, existe essa necessidade, que a gente também no Brasil, infelizmente, não conseguimos fazer, que é criar esses lugares de memória para que a gente possa, né, elaborar essas questões e não repeti-las, né? Então, seria no sentido de preservação da lembrança de quem não mais está entre nós. Aí essas são as referências que eu utilizo, e obrigada. Muito obrigada a você, Fernanda, que veio realmente complementar, trazer uma outra perspectiva, né? Inclusive a perspectiva do direito a morrer, né? Isso é realmente muito trágico. A gente vai ter uma outra exposição nessa sessão, que é a exposição do Augusto Henrique. Creio eu que ele vai, inclusive, fazer um panorama, né, passar aí um pouco pelo que as meninas falaram,
todas elas de alguma maneira tocaram no tema das ditaduras latino-americanas, enfim, algumas mais recentes, outras mais distantes, algumas mais próximas do ponto de vista territorial para nós, outras aqui ao lado, nosso vizinho, mas o Augusto vai fazer uma fala intitulada O que resta do silêncio, as artes performáticas contra o totalitarismo. Então, fechando aqui, tivemos um pouco de poesia visual, tivemos um pouco de literatura, e agora passamos ao Augusto. Olá, boa tarde, vocês me ouvem? Ouvimos, Augusto. Eu vou tentar projetar aqui, só um minutinho. Eu quero pedir desculpas, porque eu estou aqui meio infiltrado, porque eu acabei me confundindo com as sessões, teve aquele caso lá da primeira sessão, mas eu vou tentar aqui ser bem breve para não ficar muito cansativo, tá bom? Vocês conseguem ver a tela? Conseguimos sim. Beleza. Então, eu estava na sessão, né, de artes performáticas, e aí eu desenvolvi, né, essa comunicação falando um pouco sobre as artes performáticas, a partir da compreensão da performance como uma prática, né, artística e política, que especialmente na América Latina, dos anos 1960 e 70, se constitui como uma possibilidade, né, de resistência e de criação artística contra os regimes, né, autoritários e as violências do Estado. O objetivo foi, então, perceber, né, como o corpo e o gesto performático, eles podem vir a ser operados, né, como dispositivos de crítica e memória, a partir da obra O que Sobra, de 1974, de Ana Maria Maiolino, em diálogo com reflexões teóricas de O Avesso do Imaginário, de Tânia Rivera. Então, a Ana Maria Maiolino é uma artista multimídia, pintora, escultora e desenhista, né? As temáticas do trabalho dela são a dicotomia entre a tradição e o renascimento, o simbolismo de vida, né, e arte, a vivência da ditadura e a antropofagia cultural. Eu coloquei esse outro trabalho dela aqui, que é O Herói, de 1966 e 2000, que tem, né, essa crítica bem contundente ao regime militar, né, destacando aí a perversão do autoritarismo, né? A gente pode entender a caveira na obra como o símbolo, né, da morte e a violência institucional desse período, e também a ironia, né, do título reflete essa figura de um herói, mas que herói é esse, né, e adornados com medalhas, que vai questionando a verdadeira natureza, né, de servir ao poder. Sobre o título da comunicação, O que Resta faz um eco, assim, ao título original da obra de Maiolino, que é O que Sobra, né, mantendo essa ideia de resquícios de memória e resiliência após a violência do regime. Do silêncio, né, refere-se à censura e à supressão das falas impostas pelo totalitarismo, como simbolizado pelo corte da língua na performance de Maiolino, que a gente vai ver mais à frente. E performance contra o totalitarismo é para enfatizar, né, esse contexto das performances artísticas que resistem, denunciam a ditadura, alinhando-se ao tema solicitado. A obra é O que Sobra, é de 1974, é uma fotografia, e ela é composta por uma sequência fotográfica em preto e branco, que apresenta uma mulher, que é a própria artista, em um ato simbólico e visceral. Ela segura uma tesoura próxima ao rosto, encenando cortar a língua em um gesto que evoca violência e repressão. Só me responde uma coisa, vocês ainda estão conseguindo ver a tela? A tela está na imagem da obra? Sim, estamos nesse momento vendo o corte na língua. Beleza, obrigado. Então, a gente pode, né, perceber, entender a língua, né, simbolizando essa supressão da fala e da expressão, né? Podemos interpretar também como uma internalização da violência, né, que sempre é imposta pelo regime, principalmente nessa linha de raciocínio que durante a ditadura, né, falar era perigoso, né, e muitos se autocensuravam
como uma estratégia para poder sobreviver, né? Outra coisa que a gente pode perceber através da performance da Maiolino é que, né, as ditadoras frequentemente, né, usam a violência sexual e a humilhação como formas de controle, especialmente, né, contra as mulheres. Então, esse ato da Maiolino de se mutilar pode ser lido, né, como essa denúncia a essa violência, mas também como uma forma de resistência, né? Ao encenar a violência em seu próprio corpo, ela retoma, né, o controle sobre sua narrativa, transformando a dor em arte e protesto. Esses são outros frames, né, desse trabalho, que também ela faz ela faz uma alusão, né, ao corte no nariz. Também tem um outro frame que ela posiciona a tesoura aqui perto dos olhos, né? Então, a ideia da performance, né, como esse meio, né, político, estético e ético, como um corpo, como um campo de batalha, né, é um tema recorrente na arte latino-americana dos anos 1960 e 70, né? Então, o teatro foi um modo, um meio, né, muito que a gente se usa até hoje, né, mas principalmente nesse período foi o modo mais forte, latente e pulsante, né, de criticar, né, essas práticas de autoritarismo. Algo que também que é interessante em Maiolino é essa opção de trabalhar com a fotografia, né, que é um meio documental, que reforça a ideia de testemunho. Então, um modo de você registrar a violência para que ela não seja esquecida, né? Cortar a língua e o nariz é um ato que simboliza a perda da capacidade de agir e se expressar politicamente, uma realidade vivida por muitos, principalmente artistas, durante a ditadura, né? Que tinham que procurar outros modos, assim, de continuar falando sobre arte e também criticar, né, o próprio autoritarismo. Então, ao mesmo tempo, o título é o que sobra, sugere, né, resiliência. O que resta após a violência é a memória, né, é a possibilidade de trabalhar isso com a arte e a possibilidade de reconstrução, né, dos imaginários, das imagens, enfim. A encenação de automutilação da artista reflete nessa internalização, né, do controle estatal sobre o corpo e a subjetividade. Portanto, tal gesto é uma forma de resistência e denúncia, explorando as relações, né, entre poder, corpo e liberdade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a obra, né, O Avesso do Imaginário, né, Arte Contemporânea e Psicanálise, da Tânia Rivera, de 2013, que é, né, uma psicanalista, escritora, curadora, professora, né, da UF, e trabalha, né, nessa linha de estudos entre arte e teoria psicanalítica. Eu coloquei um trecho da introdução do livro. Mais do que forçar um diálogo entre dois campos bem delimitados culturalmente, trata-se aqui de tentativa de explicar algo que ambos exploram de modo diferente, uma reversão do eu do mundo, uma cambalhota dos cosmos sobre si, como dizia Mário Pedrosa, que nos convida a reconfigurar a relação com nós mesmos e com o outro. O recorte que eu fiz desta obra foi principalmente os ensaios que tratam especificamente sobre a linguagem da performance e do corpo. Então, nessa obra a gente vê, né, a performance sendo tratada em seus aspectos de precariedade, fragilidade, efemeridade, pondo em questão até mesmo a própria ideia de sujeito. Então, tem vários autores, né, como Raul Faust, Freud, Lacan, o Didi Ubman, e artistas, né, como a Lígia Clark, a Marina Abramovic e Yoko Ono, que tem, né, coloca o corpo enquanto objeto de risco, né, podemos pensar assim, uma estética do risco, para, né, reforçar que não se trata apenas de uma exposição do corpo ou de um eu, mas entendendo o corpo e a linguagem performática como uma expressão, né, do consciente, do inconsciente, como maneiras outras de criar novas ideias sobre o sujeito, né, expandir essa origem da representação e pensar uma sequência do ato de se expor, né, com o corpo através da arte,
como essa possibilidade também de deslocamento do eu e também de perda. Então, não é uma simples expressão corporal, mas um acontecimento, uma ação que destabiliza a lógica da representação e expõe o sujeito à alteridade, né, ao olhar do outro. A performance, né, e o espaço entendido como um campo de tensão e muitas vezes desconfortável mesmo, né? A performance era embalhar as fronteiras entre dentro e fora, o sujeito e o objeto, a ação e a passividade. Obrigada. Oi, tudo bom? Na, na Tá bom. Calma. Na performance, né, no entendido pelo esse olhar do avesso do imaginário, o que importa não é a permanência da obra, né, mas o ato efêmero que cria uma perturbação na ordem simbólica. Esse ato, como sugere Lacan, instaura, né, e ao mesmo tempo destitui o sujeito. É uma experiência de risco, de perda e de despersonalização. Caminhando para o fim, a performance, né, pode ser pensada como um espaço de criação de novas subjetividades, né? Ela recusa essa ideia de uma identidade fixa e cria espaços de metamorfose e expõe a precariedade da existência humana diante do olhar e da perda da ação do outro. Se considerarmos, né, o totalitarismo como um sistema que visa controlar totalmente o corpo, a mente e o comportamento dos indivíduos, né, impondo identidades fixas, suprimindo diferenças, padronizando gestos e vozes, a performance, né, é uma antítese radical a isso, né? Porque a performance vai tratar sobre a subversão da identidade, né? Mostrando ali a efemeridade do sujeito, né? Essa recusa a uma identidade muito rígida, né? Que regimes totalitários impõem, né? Então, na performance também temos o corpo como espaço de resistência, né? Que no totalitarismo a gente se busca, né, disciplinar o corpo, e a performance exibe o corpo em sua, né, vulnerabilidade, precariedade e no seu desejo. Também no gesto performático, né, no gesto performático a gente tem uma convocação do outro. Então, muitas vezes, o outro é convidado a participar e a assumir responsabilidade, como no caso da performance Cut Piece, da Yoko Ono, que é uma performance parecida com essa da Maiolino, só que a Yoko Ono, ela coloca a tesoura na mão do espectador. E aí o espectador, ele decide o que vai fazer, né, com o corpo dela. E geralmente as pessoas, elas cortaram as vestimentas da Yoko Ono. Então, existe essa convocação do outro e, ao mesmo tempo, se assume esse risco, né, como estética. Outras questões que a gente pode trazer, né, dessa relação, né, da performance com o totalitarismo, essa questão da efemeridade versus a monumentalidade, né? O totalitarismo busca, né, fixar-se a sua imagem de poder, né, através de construção de monumentos, rituais fixos, né, e mitos eternos, enquanto a performance vai numa outra linha de raciocínio, né, que é pensar a efemeridade, pensar o registro, né, de uma outra forma, né, um registro como essa dissolução no tempo. Outra possibilidade também é a criação de espaços de abertura, né? Enquanto o totalitarismo fecha o espaço público, né, impedindo a liberdade de encontro, a expressão, enfim, a performance cria brechas, né? Ela faz aparecer espaços inesperados, subjetividades insurgentes e principalmente linhas de fuga dentro desse contexto, né, de totalitarismo. Então, a performance, né, como pensada, né, em O Avesso do Imaginário, não é apenas uma forma de arte, né, mas um dispositivo político e ético de se revestir diante, né, da captura totalizante do sujeito nesses regimes, né? Então, ela é, portanto, uma arma silenciosa e poderosa contra o totalitarismo, justamente porque faz surgir sujeitos errantes, né, corpos vulneráveis e gestos que não se deixam fixar. A metodologia que eu apresentei aqui, né, foi essa análise inicial imagética, né, da obra da Ana Maria Maiolino, em diálogo com as reflexões teóricas, principalmente sobre corpo e performance, da obra do Avesso do Imaginário, né? Então, essa combinação entre análise imagética e discursiva, né, com foco na articulação entre o corpo, o espaço e a subjetividade. O resultado, né, foi tentar demonstrar aqui para vocês
tanto na obra de Maiolino, né, quanto no pensamento teórico do Avesso do Imaginário, né, a performance revela essa potência do corpo vulnerável como um espaço de enfrentamento simbólico, instaurando um campo de tensão onde o sujeito emerge de forma efêmera e insubmissa, né, produzindo memória, afetos e resistência frente às tentativas de totalização. O referencial inicial foi o trabalho de Maiolino, né, e o Avesso do Imaginário de Tânia Rivera. Então, eu encerro aqui a apresentação, agradeço pela atenção, espero, apesar da correria, ter me feito entendido. Obrigado.